Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa amiga desta manhã com aqueles que desejam sintonizar com os teus sublimes ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que humildemente propomos realizar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita da paz e muita harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se replenos das mais sublimes possibilidades. Que o Mestre Excelso nos abençoe a todos. A todos o nosso fraternal abraço, também a você, minha estimada Mara Rita. Estamos de novo com Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 718, a pergunta: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. A sessão que atende a perguntas dos ouvintes atenderá hoje a nossa prezada ouvinte Carmen Lúcia, de Anápolis, Goiás, assim formulada. Fazemos tanto no rumo do melhor, dando ajuda, damos amor, nos preocupamos com os mais necessitados, toleramos pessoas difíceis e parece que nada disso nos leva nem sequer a nos aproximarmos da felicidade. O que é a felicidade? Onde ela está? E o que fazermos para conquistá-la? Aguardemos um pouco, minha cara Carmen Lúcia. Teremos a resposta no final deste programa. Antes de iniciarmos a apresentação do conteúdo central do nosso programa, vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante informar que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. Se o associado desejar,
Mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran, no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês, ou sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Clube do Livro Espírita do Idefran, atendendo ao leitor de Franca e de muitas outras localidades do Brasil. Inscreva-se. Idefran 16 3721 8282 ou envie um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Meus ouvintes, vivemos as injunções próprias de uma humanidade que luta pela subsistência, sempre preocupada enquanto trabalha e preocupada também enquanto no lazer igualmente indispensável. E isso é natural, visto que habitamos um mundo de expiações e de provas, condições que correspondem justamente às nossas necessidades evolutivas. É por isso que nos é importante considerar as recomendações de Jesus no amar o próximo como a nós mesmos, porque fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam são condições indispensáveis a que tudo suceda de forma a fazer-nos felizes. E é disso que precisamos: tranquilidade, felicidade. Já se disse, o amor resolve todos os problemas que nos impõem sofrimento, porque sem o amor, o sofrimento se instala por força das nossas próprias escolhas, isto é, do que pensamos e fazemos no exercício equivocado da nossa tão santa liberdade de agir, da tão sagrada faculdade a que chamamos livre-arbítrio. Agora, um espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir, de autoria de Caetano Braga, com a Orquestra RGE, regência de Enrico Simonetti, Angelis Serenade.
Quem não está preocupado e até angustiado nos dias atuais quando a sociedade humana é atacada por um animalzinho tão pequenininho, infinitesimal, a que denominaram novo coronavírus? E aqui julgamos oportuno fazer uma observação ligeira que, todavia, aponta aguçados abusos de muitos que julgam uma de duas coisas: ou que estão livres de serem contaminados por esse vírus, ou que, se contaminados forem, pensam equivocadamente que terão apenas uma gripezinha sem maiores consequências. Não é assim que devemos pensar, meus queridos. O bom senso nos indica a adoção das medidas de segurança como solução preventiva da Covid-19, até que uma solução, que pode estar numa vacina, nos venha garantir a tranquilidade para a retomada de nossa vida normal, de nossas atividades, muitas das quais tão essenciais à nossa subsistência. Ademais, principalmente em algumas capitais, o que vemos é de entristecer. Pessoas com a Covid-19 sofrendo terrivelmente com febre, prostração, fortes dores pelo corpo e séria dificuldade de respirar, porque a Covid-19 ataca seriamente os pulmões. Aguardam ansiosos um lugar nos hospitais. E muitos desses nossos irmãos em sofrimento, entrevistados, lamentam terem agido com descaso em relação à enfermidade que julgavam atacar os outros e não a eles. Por isso, simplesmente ignoravam a prática das normas de segurança, de prevenção. Agora arrependidos, dizem mesmo terem participado de festas, de reuniões, de aglomerações que poderiam ter evitado. E agora vem a vacina, mas induzimos a todos a pensar conosco, primeiramente formulando a indagação: apenas a vacina é capaz de nos resolver o grave problema que atordoa, constrange, cerceia a liberdade, causa profundas angústias, arrebata vidas preciosas? Não, meus queridos. Não é somente a vacina que nos fará livres. O que está aí tentando deslocar a sociedade humana para uma posição mais segura e feliz é um ruidoso chamamento a que a humanidade terrena promova sua transformação, movimentando-se luz acima no cumprimento da evolução do espírito imortal. Se bem nos lembramos, vimos no programa da semana retrasada que o nosso planeta experimenta a revolução física, científica e filosófica de sua transição para o status de mundo de regeneração. Esta nossa movimentação, no rumo da feliz mudança, todavia, depende de como nos conduzimos na nossa relação entre os semelhantes e entre tudo o que compõe a sagrada casa cósmica que habitamos, assim como a composição do infinito universal com o qual estamos em constante e responsável interação. Vamos acordar para esta realidade, meus irmãos, porque ela nos diz diretamente respeito. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para que as mudanças aconteçam? Essa pergunta, meus caros, é geral, ou pelo menos parece estar presente numa significativa parcela da humanidade. E o que muito bem a exorna do ponto de vista negativo é a sua característica transferidora de responsabilidade. Se o indivíduo tem consciência da necessidade de que haja mudanças, ele está sempre pronto a expender alegações que responsabilizam seus semelhantes, mas não a si mesmo. É preciso que nos convençamos de que a família planetária começa por mim. E podem estar dizendo: e vocês falam tanto em elevação moral, transformação para merecermos a promoção da nossa sociedade, do nosso planeta, mas por onde começarmos essa tal transformação? Ó, meus caríssimos, o livro que nos ensina os princípios norteadores da humanidade inteira
desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, é o Novo Testamento, o promissor e sagrado texto da nova era, da era da luz, cujo interruptor é consistente da consciência do homem de boa vontade. É ali, queridos, que encontramos os sublimes ensinamentos a nos apontarem para a felicidade efetiva. É ali que, com a maior clareza possível, a ponto de ninguém poder alegar quaisquer complicações, é que o Divino Mestre nos ministra um curso não meramente universitário, mas amplamente universal de espiritualidade. É ali que ele nos fala da reencarnação como repetitivo meio misericordioso de nos redimirmos dos erros que cometemos em vidas passadas e busquemos nos harmonizar com os desígnios das leis de Deus. Fala de caridade, de amor, de amarmos aos outros como a nós mesmos e fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, como a mais completa expressão caridosa, porque resume todos os nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus. É o nosso guia seguro para a felicidade que tanto almejamos. São ensinamentos a nos prepararem para a redenção do nosso passado culposo, do qual nos irrompem amargos processos corretivos, como a pandemia que em nossos dias fustiga a sociedade terrena. Não se pode ter guia mais seguro a respeito na nossa conduta que tomando por medida do que se deve fazer ou não fazer aos outros, do que considerarmos o que desejamos que os outros nos façam. Com qual direito se exigiria dos semelhantes de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, se não os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do nosso mais abjeto sentimento, a que denominamos egoísmo. Quando os homens tomam tais medidas do que devem fazer, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. O assunto vai continuar, mas agora um parênteses para o nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Lamartine Babo e Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Promessa é Dívida. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar.
Quem tem ouvidos que me ouça, por favor. Darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui. As pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem que pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar? Promessa é dívida, tem que pagar. E se eu vi Manuel aqui cantar? E se eu vi Manuel aqui cantar? E se eu vi Manuel aqui cantar? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Já avançamos da fase meramente instintiva para a fase da razão. Já não somos comandados pelas forças das necessidades animais, das sensações, mas das emoções, dos sentimentos que, à custa de muito esforço, devemos enobrecer. Já foi dito neste espaço, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Que bom lembrarmos que feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. E vale repetir: feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao mesmo plano. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela aos homens maravilhados seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela os conduz, mas a conquista do seu ser, agora elevado e transfigurado. E desde os mais primitivos até os mais elevados de nós, todos possuímos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. A doutrina espírita, pela sublime intercessão dos luminares espirituais, com sublimadas mensagens de luz, assim como a esclarecedora participação do seu codificador, o mestre de Lyon, cientista e pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, assinado Allan Kardec, é que ilumina a consciência na cristalina proposta de harmonizarmos-nos com as supremas leis. É ali, meus caros, que nos convencemos de que a reencarnação é a divina e misericordiosa concessão a nos propiciar a oportunidade de promovermos a própria evolução. E só o conseguimos a partir do inafastável processo de resgate de nossos débitos anteriores, por cuja razão ainda vivemos ambiente planetário de provas e expiações. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Pergunta o Evangelho. É a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o planeta Terra, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo do amor divino. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade, mesmo durante a vida terrestre. E perceberam que falamos da felicidade mesmo durante a nossa vida na Terra? Ainda que seja uma felicidade relativa,
é quando se deve empenhar em que os nossos irmãos mais rebeldes e os mais viciosos devam se reformar para virem e sentirem os benefícios produzidos por esta prática sublime. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas ao contrário fazei-lhes todo o bem que puderdes. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Tenhamos ouvidos de ouvir e coração para acatar e aplicar os ensinamentos dos Espíritos de Luz que nos recomendam. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Malgrado a sua indiferença, ele cede ao amor verdadeiro, que é um ímã ao qual não se pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes das virtudes que estão nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, virtudes essas todas filhas do amor. As considerações que acabamos de enunciar são reflexões sobre sublimados ensinamentos do espírito Fenelon, em mensagem transmitida por ocasião da codificação do espiritismo em Bordeaux, na França, no ano de 1861, e ele a encerra dizendo: Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas tira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um paraíso, onde as almas dos justos gozarão o merecido repouso. Já o Espírito Sansão, sobre o mesmo tema, nos ofereceu também por ocasião da codificação do Espiritismo a mensagem: Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do vosso decesso terrestre. Com os estudos espíritas desenvolvendo em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma.
também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento a Deus. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vedes com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo que há de divino em vós mesmos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, sem a procurar não nos prazeres materiais, mas no bem, na caridade. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Estas palavras, meus amigos, foram de um benfeitor espiritual a que chamou Espírito Protetor, transmitidas em Cracóvia no ano de 1861, também por ocasião da codificação do Espiritismo. E obviamente que todos percebemos perfeitamente que o autor espiritual da mensagem deu ênfase à prática da caridade como meio a promover-nos a tão desejada evolução espiritual, já que percebemos também que somente o espírito evoluído faz-se liberto das injunções mundanas, incluindo aí as enfermidades e as aflições que inquietam e angustiam a humanidade, como é o caso da atual pandemia. No próximo domingo, quando estivermos ao vivo, falando com os nossos queridos ouvintes e internautas, já será um novo ano. Assim como o natalício de Jesus nos propiciou os clarões do advento da cristandade, assim também que o ano novo que está chegando nos seja oportunidade renovada de nos qualificarmos de modo a merecermos dias melhores. Que assim seja. Mas antes de encerrarmos o tema central de hoje, vamos propor adotar a melhor boa vontade de afastarmos do nosso meio psíquico os miasmas mentais que tornam possível o surgimento de doenças que matam e fazem sofrer. Que Jesus, o nosso amigo de qualquer hora, nos faculte e ajude a estabelecermos as condições íntimas que favoreçam as incursões dos médicos do espaço, dos benfeitores espirituais, a nos amparar e proteger e curar, tanto quanto a libertar os nossos irmãos que, por causa da pandemia que angustia a humanidade terrena, transferidos para a dimensão maior, plenificando-lhes a vida espiritual. É hora de Em Nossa Dimensão. Vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita administrado pelo IDEFRAN, porque num mundo de sofrimentos, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. Como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga
para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante informar que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN. Se o associado desejar, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFRAN no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês, ou sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição mais de 6.000 títulos de literatura espírita, podendo tomar por empréstimo um por vez, que pode ser mantido em seu poder por 30 dias, com direito à renovação do empréstimo por igual período. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, atendendo ao leitor de Franca e de muitas outras localidades do Brasil. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, 16 3721 8282, ou passe um e-mail idefran@idefran.com.br, ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de fácil leitura acaba de ser relançado agora pela editora SEAC de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, no centro de Franca. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem IDEFRAN CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito de Gabrielzinho aos seus queridos, especialmente aos seus pais, por meio da psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, contida na obra intitulada Bíblia do Caminho, na qual relata experiências e a felicidade no novo mundo que habita, poder contar com a ajuda de grandes amigos e benfeitores espirituais. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido pai, minha querida mãe, renovo minhas preces a Deus, rogando para que a bênção da paz esteja conosco. Estou aqui tentando manifestar-me. Não é fácil. Pelo menos por agora, não tenho recursos para exprimir-me com o desenvolvimento que desejava. Muitas vezes,
Li mensagens de amigos desencarnados que se declaravam auxiliados na grafia das notícias enviadas para os entes queridos, e hoje estou na mesma situação. Não sei se posso exteriorizar o que sinto. As palavras são feitas para imagens já positivamente conhecidas e aceitas pelo senso geral. E agora o mundo em que me vejo dentro de mim está renovado na base de emoções e sensações que os conceitos terrestres não conseguem definir. Perdoe-me se escrevo de maneira insatisfatória. Não há outra saída. É preciso rogar-lhes serenidade no íntimo da alma, tanto quanto já conseguimos aparentar calma por fora. Compreendo, pais queridos, somos como somos, caminhando para o que nos cabe ser. Venho pedir-lhes me auxiliem com os pensamentos de real aceitação, as lágrimas que ocultam de um para o outro, as indagações que formulam a sós, com o receio de se ferirem na fé que nos alimentam, chegam a mim de modo claro e indescritível. Existe um fio mental entre os que se amam profundamente, ligando os assuntos da vida, tanto quanto a se estenderem para o além, sob as barreiras da morte. Sei quanto interpelam os poderes que nos governam sobre nossa inesperada separação, e ouço-lhes as perguntas e as observações, quando se isolam um do outro para buscar-me a lembrança, seja numa foto ou numa página escrita, nesse ou naquele contato, nessa ou naquela recordação. Agradeçam o apoio que me oferecem, porque sem meus pais queridos, ignoro o que teria sido de mim. Entretanto, rogo-lhes paciência e coragem. Não admitiam pudesse alguém evitar aquele assalto violento das forças enfermiças que me separaram do corpo. Aquela indisposição que parecia ligeira tomou vulto de repente, quando o papai se esforçou para que me expressasse ou dialogasse com mais ânimo. Notei que esmorecia. Minhas sensações por dentro de mim estavam intactas. Ouvia tudo o que se falava em derredor de meu leito. Reconheci que me transportavam para socorro no rumo do amparo hospitalar. No entanto, a pouco e pouco, entrei num sono profundo de que não podia me desvencilhar. Quanto tempo estive assim, não sei ainda. Minha memória abrange apenas a metade das horas claras do dia, naquela quinta-feira de luta. O resto ainda não sei, a não ser que acordei numa sala de tratamento com a cabeça enfaixada. Chamei por meu pai, por minha mãe, pedi o apoio de alguém que me esclarecesse sobre as ocorrências que não tinha consciência, mas um enfermeiro me advertiu que fora cirurgiado por um médico, o Dr. Mário Gatti. Lembrei-me de que esse benfeitor já não era da terra e asserenei-me quanto pude. Um pouco mais tarde, tomei contato com um amigo da medicina que me amparava, além do outro benfeitor que se identificou como sendo outro médico, o Dr. Guilherme da Silva. Aconselharam-me, esclareceram-me que a meningite fora patente em meu caso, com todo o seu impacto fulminativo. Entretanto, além disso, trazia em meu cérebro estruturas complexas que haviam exigido trabalho operatório. Melhorei gradativamente. No entanto, à medida que me normalizava,
passei a escutar mamãe a chorar e a chamar-me. Com os dias, ouvi mais e escutei meu querido pai articulando ideias e frases tristes. Peço-lhes, quanto possível, lembre-me trabalhando e estudando a vida. Não há morte. A existência na Terra é uma internação e estabelecimento de ensino. Somos aí professores e alunos uns dos outros. O horário da escola é igual para todos, no mesmo universo de minutos para cada um. E o corpo, obedecendo às mesmas leis de formação nos vários climas do mundo, é uma espécie de uniforme identificando a condição temporária de todas as criaturas. Papai, alegre-se e recorde-me aprendendo ao seu lado. Mamãe, regozije-se e memorize a nossa união e a nossa felicidade no lar. Quanto puderem, ajude-me com pensamentos de fé e segurança, otimismo e elevação. Chorar, sim, mas de alegria, para agradecer a Deus o que temos recebido. Estou apenas em outro educandário, onde vou retomando meu curso de conhecimento superior, no qual progrido dificilmente, porque as emoções me prendem às aflições de casa. Amigos daqui, como sejam Marcondes, Servilho, Souza e tantos outros, me abrem portas abençoadas às novas lições em que vou tomando maiores contatos com a vida e comigo mesmo. Digam à Terezinha, ao João Batista, ao Dr. Wilson, ao Nicolau, ao Alcides, ao Tamacia e aos nossos companheiros de estudo que eles todos estão no caminho certo. É preciso estudar mais para servir melhor. Aqui, a luta construtiva é sempre mais bela. E com essa luta desejo preparar-me a fim de ser útil. Dos familiares queridos, 2 irmãs me visitam e me auxiliam sempre que podem. Nossa irmã Josefa e nossa irmã Isabel. Espero melhorar faculdades e recuperar sentidos obliterados pelas recordações mais intensas do corpo, a fim de elevar o meu singelo campo de ação. Peço-lhes, não creiam, fossem meus queridos pais, talvez exigentes comigo nos processos de educação. Sou feliz, buscando a felicidade que me doaram pelos exemplos, pelo carinho, pelo apoio e pela dedicação. A saudade é um espinho a ferir-me, mas, com a bênção de nossa união e paz em família, melhorarei cada vez mais, a fim de sermos cada vez mais felizes. Papai querido e querida mamãe, a força termina no lápis, assim como se apaga um engenho, não mais sustentado pelo mesmo padrão de energia. Não estou cansado, mas o tempo e os recursos do intercâmbio estão para mim esgotados. Continue orando por mim. A prece por nós, que estamos deste outro lado, é uma luz que nos clareia e um calor abençoado que nos reaquece. Por ela sabemos com mais certeza que o nosso amor nunca morre. Beijo-lhes as mãos queridas e despeço-me no papel, de modo a continuar em nosso diálogo de coração a coração. Pais queridos, recebam um abraço iluminado de carinho e saudade, de devotamento e gratidão,
com todo o amor do filho reconhecido, sempre e cada vez mais reconhecido. Gabrielzinho. Agora, pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte, Carmen Lúcia, de Anápolis, Goiás, assim formulada: fazemos tanto no rumo do melhor, damos ajuda, damos amor, nos preocupamos com os mais necessitados, toleramos pessoas difíceis e parece que nada disso nos leva nem sequer a nos aproximarmos da felicidade. Afinal, o que é a felicidade? Onde ela está e o que fazermos para lembrá-la que nós existimos? Vamos ouvir, minha prezada Carmen Lúcia, as explicações sobre tudo isso na palavra do nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Quando os ensinamentos da doutrina não me clareavam ainda o raciocínio, li numa entrevista da saudosa cantora Maísa a frase: a felicidade não existe. Existe sim momentos de felicidade na vida. Fiquei, logicamente, muito triste, pois até então achava que encontrar a felicidade deveria ser o principal objetivo da existência. Com efeito, toda pessoa que procura a felicidade apenas nas coisas materiais corre o sério risco de se desapontar, pois beleza, poder, fama e fortuna, principais atributos perseguidos pela maioria das criaturas, são coisas efêmeras que por si sós não garantem nem fazem a felicidade de ninguém. A rigor, o que seria então a felicidade? Segundo os dicionários, felicidade é o estado de perfeita satisfação íntima, ventura, beatitude, contentamento, grande alegria e euforia. Já segundo a conceituação espírita, a felicidade consiste no conhecimento e compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito, no amor que une todos os seres e, portanto, na ausência de todos os aborrecimentos provenientes da relação com os maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Voltando à pergunta em si, podemos afirmar com segurança que é possível alcançarmos a felicidade neste mundo, embora seja ele de expiações e provas. Não a felicidade absoluta, que é atributo apenas dos espíritos puros, que já se elevaram na árdua escala evolutiva, na conquista moral e intelectual. Podemos sim desfrutar da felicidade relativa, já que ela decorre das próprias qualidades dos indivíduos, e não da condição material do meio em que se encontra. Ela está em toda parte, onde existam espíritos capazes de serem felizes. O que fazemos para alcançá-la? Entendendo, primeiramente, que felicidade é uma questão de compreensão. As criaturas que encaram a vida sem nenhuma conjectura de sua realidade espiritual não podem ser felizes. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos. Por colocarem a felicidade onde ela não pode estar, querem encontrá-la em coisas ilusórias, que logo se desfazem. A felicidade mora em nós mesmos, em nossa consciência. Temos um objetivo na vida e só somos felizes quando o estamos realizando. Em síntese, a felicidade deve ser construída a partir do lugar onde estamos,
da situação que estamos vivendo. Como ensina velho ditado, a felicidade não é uma estação na viagem da vida. Trata-se de uma maneira de viajar, uma realização interior, buscando descobrir os potenciais divinos que há em nós. Há uma lenda hindu bastante interessante a esse respeito. Conta-se que em tempos recuados, todos os homens eram deuses. Abusaram tanto de sua divindade que Deus decidiu retirar seus poderes divinos. O Senhor considerou que não haveria lugar na terra aonde o homem um dia não chegaria. Resolveu então esconder os poderes divinos num lugar onde ele nunca se lembraria de procurar, dentro do próprio homem. Desde então, conclui a lenda, procurando a felicidade, o homem conheceu a terra, explorou o espaço, mergulhou nos mares, escalou montanhas, em busca de algo que se encontra em seu próprio íntimo. Por isso, Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Oportuno lembrar que a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. A rigor, a pedra fundamental da felicidade está situada no amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a existência humana está condicionada ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções da vida. Felicidade é o bem que se proporciona ao próximo. A alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. Concluindo, a felicidade recomenda gerar trabalho, repartir esperança, distribuir alegria, promover a educação, ajudar sempre. Assim fazendo, a paz e o bem-estar prevalecerão sobre as demais realidades naquele que a movimente com a participação de todos. Muita paz. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Carmen Lúcia, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Produção e direção, João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com/Idefran-vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.